Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 6º ano, a aula de número 35. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo que for necessário, para que vocês façam esse exercício de escrever, fixar melhor o conteúdo e também essas suas anotações vão ajudá-los a responder as atividades depois de assistir essa aula aqui. Então não deixem de ter esses materiais em mãos porque eles fazem parte da nossa aula também. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre solo, água e clima na agricultura. Como esses elementos eles se relacionam, e eles fazem então parte das atividades agrícolas, sua importância para as atividades agrícolas. Com isso, nosso objetivo é relacionar a importância dos agentes solo, água e clima para a agricultura. Então vamos entender, a gente já viu um pouco sobre isoladamente essas questões, solo, água, ali o ciclo da água, como o solo se forma, a partir das rochas. Então vamos entender como tudo isso faz parte, como isso se relaciona com as questões agrícolas. Então o conhecimento das práticas agrícolas talvez seja o mais importante acontecimento ao longo de toda a evolução das sociedades humanas, Mas por que a agricultura é tão importante? Porque a partir da descoberta da agricultura, de que aquela planta, ela pode, no solo, ela vai se desenvolver e ela vai gerar alimento, as civilizações, iniciais ali, os homens iniciais, eles passaram de nômades, em que eles precisavam ficar, indo de lugar em lugar, procurando alimento, para sedentários. Eles se fixaram em um ponto. Então, a partir disso, as civilizações elas puderam se formar, porque a partir do momento que se está fixo em um ponto, a família ela vai aumentar, ali vai se constituir. As cidades passaram a existir, aldeias, mais tarde se formando cidades, grandes centros. Então, a partir da descoberta da agricultura, quando o homem ele pôde se fixar em um ponto, ele se tornou sedentário, é isso que nós chamamos sedentário, Então, as civilizações elas se desenvolveram de uma forma mais intensa, Houve o afloramento, então, do desenvolvimento das civilizações. Por sua vez, a influência do clima na agricultura sempre regulou as possibilidades de sucesso dentro das atividades produtivas ali no campo, da agricultura no geral, e definiu o que poderia ser cultivado. Então, o clima ele é um regulador de cultivos. Locais que são mais quentes são mais propícios a determinada cultura, locais mais frios, só outras culturas elas podem ser cultivadas ali, muita chuva ou escassez de chuva. Então, o clima ele é regulador de culturas. Isso acontece porque as práticas agrícolas elas são extremamente dependentes dessas variações atmosféricas. O que quer dizer que alguns fatores, como a quantidade de chuvas, o solo, a temperatura e outros elementos, eles interferem na produção das lavouras. Então, é isso que a gente conversou agora. Todos os elementos que compõem o clima, eles interferem nas produções agrícolas. Então, aqui o homem passou de nômade a sedentário, a partir do momento que ele pôde se fixar, então as civilizações elas puderam crescer e evoluir. E as variações climáticas que interferem no clima sempre. Assim como o clima interfere no desenvolvimento dessas atividades, tanto da indústria, do comércio, essas condições climáticas, elas interferem também na agricultura. Com o surgimento de técnicas de manejo das condições rurais, foi possível romper algumas barreiras e a humanidade, então, passou a cultivar até no deserto. Com tecnologias modernas, as possibilidades se ampliaram ainda mais. Então, hoje em dia, até no deserto, que é um local extremamente árido, é um local seco, é um local que dificilmente algum tipo de cultivo assim ele se desenvolveria
pela falta de água, pelo excesso da incidência solar ali, né? Pela amplitude térmica, né? Sendo que ao longo da madrugada é muito frio e durante o dia acaba aumentando essa temperatura, né? Essas temperaturas do deserto, o ar extremamente seco. Então essas condições elas são extremamente adversas para um cultivo agrícola, né? A gente pode ver que regiões mais secas, somente onde tem água próximo é possível esse tipo de cultivo. Porém, hoje em dia, né, com descobertas tecnológicas, com o avanço da ciência, já é possível ter agricultura no deserto. Como eles fazem isso? Existem lençóis freáticos abaixo de todas essas camadas de areia, né, que estão ali há milhares de anos. Lembrando que há muito tempo atrás, regiões de deserto ali, existem, né, incidências, existem pesquisas ali que indicam que essas regiões já foram mar, já tiveram grandes corpos da água. Então, esses corpos da água que antes existiram ali, impermearam, né, por baixo ali ao longo do solo e existem reservas de água embaixo do deserto. E hoje eles estão trazendo essas reservas para a superfície e isso permite o cultivo agrícola. Então, bem no meio desses círculos aqui, ó, a gente tem uma grua que ela vai rodando e ela vai irrigando, vai jogando água. Então, é trazido essa água do subsolo para a superfície e ela é utilizada aqui para irrigação. Então, é possível manter uma agricultura no deserto. Um dos principais fatores que são influenciados pelo clima é o zoneamento agrícola. Todas as culturas possuem um para a sua produção. O que é um zoneamento agrícola? Em um zoneamento agrícola são levados, né, em consideração o clima, o solo, o ciclo do que se deseja plantar, né, a fim de definir os riscos climáticos que estão envolvidos ali na condução das lavouras que podem ocasionar perdas na produção agrícola. Então, é definir áreas as quais são mais propícias para determinado cultivo ou não, zonear, né, colocar em espaços, em áreas ali, determinadas culturas. E se leva em conta, então, todos esses fatores ali, o clima, né, ao longo do ano todo, então, qual cultivo eu posso plantar em qual estação do ano, o solo, lembrem que o solo é um fator bem importante, né, dependendo ali dos minerais presentes no solo. Lembram quando a gente viu na aula do solo, as cores influenciam, então a presença de matéria orgânica vai nos dar um solo mais fértil. O ciclo que se deseja plantar, então é isso, né? Por estação, o que é melhor? Essa planta que eu vou plantar ali, esse cultivo, ele vai demorar para se desenvolver? Eu vou levar um ano inteiro para colher? Ou eu consigo colher ele num período menor? Do plantio à colheita, quanto tempo leva? Eu consigo ter essa mesma plantação várias vezes no ano? Tudo isso precisa ser levado em conta. Os riscos climáticos, então, é uma região que tem incidência de chuva, de granizo, que eu vou poder, né, perder minha plantação de alguma forma. É uma região que tem incidência de secas, que tem incidência de elevadas chuvas. Então, tudo isso precisa ser levado em conta dentro desse zoneamento agrícola. A temperatura e a umidade são os fatores, né, que mais podem afetar a produtividade na lavoura. Porque temperaturas muito baixas, elas vão matar ali a sua lavoura. Se for um período de germinação em que a semente está vindo para a superfície, vai matar aquela semente. Se for então um local extremamente úmido, muita chuva, isso também mata. Então, essas condições, elas são essenciais para o desenvolvimento do que eu quero plantar ali naquela determinada área. A temperatura do ar e do solo afeta todos os processos de crescimento das plantas. Todos os cultivos possuem limites térmicos mínimos, ótimos e máximos para cada um dos estágios de crescimento. Então, cada tipo de planta, cada tipo de cultivo, ela tem um limite térmico, né? Um limite de temperatura. Então, ficando, né, nessas escalas, ou mínimo, ótimo, máximo. Então, por exemplo, um milho, né, ele tem um limite ali de temperatura.
Se excedeu esse limite térmico, esse limite de temperatura, aquela semente já não vai germinar. Então, isso se repete para todos os outros tipos de cultivo. Por isso que é necessário esses estudos, né, em relação a qual ambiente plantar. Os cultivos tropicais, como o cacau, tâmaras, exigem altas temperaturas o ano todo. Muitos outros, como o café, a banana, a cana-de-açúcar, são sensíveis às geadas. Então, isso é necessário levar em conta. Apesar de, né, a banana ali, por exemplo, ser uma fruta um pouco mais sensível, a gente consegue ter o cultivo dela aqui na nossa região, por exemplo, né? A nossa vizinha aqui, próxima a nós, Corupá, é uma região que produz muita banana, é conhecida, né, pela produção de banana, apesar, né, dessas condições climáticas. Mas por quê? Porque é feito um estudo, né, é plantada numa determinada época, então cresce em outra época, né, tem um período ali de crescimento, então da colheita e tudo mais. Então tudo isso precisa ser levado em conta, existem estudos que envolvem as plantações. Por outro lado, por exemplo, o centeio, ele tem necessidade de baixas temperaturas e pode suportar as temperaturas de congelamento durante, né, um longo período hibernal e de dormência. Então, durante o período em que está extremamente frio, existe esse período de dormência, em que a planta ela vai ficar ali paradinha, quietinha, ela não vai exigir muita coisa dela para que ela se desenvolva. Então, a energia dela vai estar estacionada ali, esse período ali de dormência. Então, não existe exigência, né, do próprio corpinho ali da planta, né, para que ela cresça. Então, ela fica paradinha ali e ela consegue, então, poupar energia. Então, aqui a gente tem o cacau, o centeio. O centeio é um grão, é bem parecido com o trigo, é um cereal também. Cada cultura tem uma condição específica na qual se desenvolve melhor e que não depende apenas da estação do ano adequada, né, mais adequada, mas sim da temperatura e precipitações mais favoráveis. Então, mais uma vez aqui eu reforço, né? Então, não só ali é o estudo das condições ao longo do ano todo, mas questões de temperatura, precipitação é o que mais se leva em conta. Todas as plantas absorvem água e nutrientes do solo. O solo é um sistema composto por uma parte sólida e outra porosa. Lembram que nós vimos em relação à composição do solo, né, que alguns são mais porosos que outros, alguns têm mais facilidade de absorção de água, outros, né, essa água ela vai passar direto, ela não vai ficar impregnada ali. Então, é esse sistema. A parte sólida é formada por minerais que se agrupam, constituindo então os agregados. No interior dos poros existem ar e água. Então, o solo ele é preenchido, né, não só dos minerais, ali da material orgânico, mas também de ar e água. A quantidade de ar presente no solo está inversamente relacionada com a quantidade de água existente nele, pois tanto a água quanto o ar ficam no espaço poroso do solo. Então, quanto inversamente proporcional. Então, se tem muita água, vai ter pouco ar. Se tem muito ar, tem pouca água. Então, é uma relação inversa entre os dois ali. E, né, dependendo ali da quantidade de água, se existe muita água, a planta também não se desenvolve. Se existe pouca água, ela não vai se desenvolver. Então, é uma relação ali que precisa ser equilibrada. Então, aqui, ó, solos, ó. Lembram da coloração dos solos que a gente viu? Então, o solo mais orgânico, ó, a presença de matéria orgânica, é um solo mais escuro. Isso nós vimos na aula passada ali em relação aos solos. E aqui também, ó, lembram que a gente viu que quanto mais avermelhado, mais presença de ferro o solo vai ter? Então, a falta ou o excesso de água prejudicam todas as culturas, porque cada etapa da cultura necessita, né, de uma quantidade de água ideal. A água é um fator fundamental em todas as etapas, desde a germinação, então quando você planta a sementinha ali, ela vai começar a nascer e querer, né, extravasar aqui para a terra, até a maturação das sementes. Então, durante todo o processo, a água é um elemento fundamental.
Assim como nós, seres humanos, precisamos da água para que nos desenvolvemos, né, para que a gente se desenvolva, que os nossos processos celulares eles aconteçam, as plantas elas também necessitam desse meio, né, que é a água, para que o seu desenvolvimento aconteça. Um solo bom, condições climáticas boas, água ideal, tudo isso vai propiciar um desenvolvimento excelente das culturas. Os principais componentes do clima podem ser assim considerados. Então, os componentes do clima que são os principais em relação à agricultura, que mais vão fazer diferença são o quê? A intensidade luminosa, então o quanto de sol vai estar incidindo ali naquela planta, lembrando que as plantas elas fazem, né, o processo de fotossíntese, então é necessário a luz solar para que ela receba, né, aquele alimento ali do sol, né, que ela vai se utilizar daquela luz solar para gerar energia. Temperatura do ar, então a temperatura do solo, é um solo que ele está muito frio, é um solo que está muito quente, se ele está muito quente não vai se desenvolver. Pensem que a planta vai cozinhar, se o solo está numa temperatura muito alta, a raiz ali da planta, ela vai cozinhar, digamos assim, né? Ela não vai conseguir se desenvolver. E se está muito frio, ela também não vai conseguir ter energia para que ela se desenvolva. Então, a temperatura do solo é um outro fator importante, a umidade do ar, a umidade do solo, a precipitação pluviométrica, que é a quantidade de chuva que está incidindo ali naquela região, a intensidade dos ventos. Se for um vento muito forte, vai arrancar a planta, então ali do solo, né? Se tiver pouco vento, não tiver vento, a planta, pela incidência luminosa, muito sol, ela vai cozinhar. Então, tudo isso envolve esses fatores aqui, em relação ao clima, vão ser os principais, né, para o desenvolvimento, então, dos cultivos. Esses componentes, por sua vez, afetam a agricultura de variadas maneiras, né? Ora ajudando a produção, ora dificultando, né, para que se tenha um bom desempenho. Além disso, a combinação dos fatores pode intensificar grandemente os efeitos sobre a lavoura. Então, se a gente tiver, né, um período que vai ter muito vento e muita chuva, aquela lavoura ela pode ser arrasada. Ou se for um período que tiver muita incidência luminosa, pouca chuva, vai ser um período de seca, a lavoura pode ser arrasada. Então, a combinação desses fatores também, né, influencia nas lavouras ali nos cultivos. E a influência da agricultura sobre o clima, né? Agora vimos que o clima, o solo, a água, né, todos aqueles elementos, eles influenciam nos cultivos. Mas a agricultura, ela influencia sobre o clima? Inversamente, ele também é verdade? Então, enquanto se percebe que o clima afeta de maneira marcante o desempenho da agricultura, essa, né, por sua vez, também tem responsabilidade sobre as condições climáticas. Por exemplo, a retirada da vegetação nativa, né, principalmente de florestas, para dar espaço a cultivos, desequilibra as relações ambientais, né? Então, para que se tenha agricultura, é necessário ter, né, um espaço ali de plantio e muitas vezes é feita essa retirada da cobertura vegetal original. Isso gera um desequilíbrio naquele ambiente ali que já estava adaptado, né, àquilo que se desenvolveu para aquilo. As atividades agropecuárias podem destinar elevadas concentrações de gases, né, de efeito estufa para a atmosfera. Assim, por meio das queimadas, da presença de grandes populações, né, o gado também, a retirada das florestas, né, fortes alterações negativas são induzidas no ambiente. Então, tudo isso pode prejudicar. Esses efeitos podem ser notados na redução do regime de chuvas, na elevação da temperatura dos solos, na escassez da água disponível em córregos, riachos, entre outros fatores. Então, a retirada, por exemplo, de uma vegetação provoca isso. A gente não vai mais ter sombreamento ali, o solo ele vai aquecer de uma forma mais intensa, porque a incidência luminosa, lembrem que é uma influência, ela vai estar atuando mais fortemente, então o solo vai se aquecer. Pode ser que os riachos ali que são abastecidos por uma água mais subterrânea, eles passem a secar
devido, né, a esse aumento de temperatura. Então, tudo isso, uma coisa leva a outra, uma coisa está ligada na outra. É um ecossistema ali funcionando. Então, pode levar a secas. E é isso, então, pessoal. Hoje nós vimos essas relações, né, entre clima, vegetação, né, os cultivos, solo, água, clima e agricultura. Como eles se relacionam, como a agricultura também pode influenciar os fatores climáticos. Não deixem de fazer as atividades. Espero que vocês tenham anotado tudo que for necessário para que vocês respondam, então, as atividades. Se necessário, voltem o vídeo, revejam, né? E busquem mais informações. Se vocês ficaram curiosos com mais alguma coisa, pesquisem. Não deixem de usar a internet como uma ferramenta de pesquisa para vocês também. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!